Bom Dia com Jesus, para você que me assiste aqui mais uma vez, nestes devocionais que tem abençoado muitas pessoas, né? Toda a honra, toda a glória deste trabalho pertence única e exclusivamente a Jesus Cristo. Quero convidar você para hoje nós lermos aqui nesta quinta-feira uma escritura muito maravilhosa que se encontra no livro de Salmos, capítulo 63, do versículo 1 até o versículo de número 4. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos. Inclusive cânticos, né? Iniciados aqui neste salmo. É uma escritura maravilhosa que eu convido você a conhecer melhor, ler aí toda a escritura. O livro de Salmos é uma maravilhosa opção para quem está começando a ler a Bíblia. Você iniciar pelos Salmos, há palavras maravilhosas ali que vão te incentivar, te fazer amar ainda mais a Bíblia Sagrada. Nós vamos também para um trecho da mensagem Sedentos de Vida, pregado dia 4 de abril de 1960. E essa mensagem une essas duas coisas e mostra para nós a importância de sempre nos mantermos na nossa posição. Você sabe que o mundo encontra-se da maneira como está. Muito e grande parte disso tem sido porque os cristãos deixaram de ser o que deveriam ser. A posição tem sido simplesmente esquecida. Nós estamos muitas das vezes envergonhados de tomar a posição, de testemunhar da nossa fé diante das pessoas. Olhe só isto, ele diz: certa vez eu fui a uma festa. Não era uma festa, era uma campanha, pois tínhamos vendido lâmpadas e deram um discurso. E fomos lá para encontrar o pessoal do departamento da companhia de Louisville, no estado do Kentucky, na qual eu trabalhava, pois eu havia vendido mais lâmpadas do que a companhia inteira, mais do que os demais. Então decidiram ter este tempo ali e tivemos um pequeno jantar. E então, depois que tudo havia acabado, eles foram para a parte de trás e começaram a dançar. Sabe, passou aquela parte social, aquela cerimônia, então entrou agora uma parte mais de divertimento social, sabe, onde um cantinho mais reservado, uma música começou a ser tocada num ritmo mais acelerado. Algumas moças chegaram ali para dançar. E ao começarem a dança, o meu chefe me disse: Billy, vá e fique parado lá próximo da porta. Vamos ter um pouco de divertimento limpo aqui. Olha, era uma expressão estranha para ele. Sabe, como pode haver um divertimento limpo da maneira como ele já estava vendo ali? Tanto que ele perguntou, e eu disse: que tipo de divertimento limpo? E ele disse: você se importaria de ficar próximo à porta? Não quis explicar, sabendo que ele era um pregador do Evangelho, anunciava o Evangelho, falava do amor de Deus, era sincero naquilo que estava falando. Aquele não era um ambiente para ele, o homem sabia: fique lá na porta. Nós vamos ter aqui uma diversão aqui, um divertimento limpo, mas você fique lá na porta. Eu sei que você não concorda com essas coisas, então fique lá na porta. E ele disse: olha, eu sei que você não crê em dançar, mas essas pessoas vão dançar. E eu disse: bem, não posso esperar lá fora? E ele disse: sinta-se à vontade. E eu disse: tudo bem. O Ombran saiu, indo em direção à porta para ficar lá fora, esperando que aquilo acabasse. E quando comecei a me retirar, uma garotinha começou a se revolver, a dançar, a se agitar, começou a fazer um tipo de gesto de dança maluca através do lugar, e enquanto dançava, sua pequena saia estava voando, esvoaçava. Eu pensei: esta é uma menina de alguma mãe.
Olha, sabe, se você olhar bem aqui, hoje nós praticamente perdemos a moral, perdemos a decência, né? Como sociedade, você pode dizer isso, mesmo você sendo ou não da igreja, você sabe que isto é assim. E você olha para o tempo em que ele pregou, em 1960, tudo estava sendo muito novo ainda. Isso ainda era escândalo, como deve ser ainda para um verdadeiro pai, para uma verdadeira mãe, encontrar seus filhos em uma condição assim, sabe, se entregando para outras pessoas, em relacionamentos abusivos e tudo mais, de uma forma totalmente descomprometida. Ah, mas isto é diversão, mas uma diversão que põe em perigo a integridade física de seus filhos, isso não é uma diversão. E ele começou a ver aquilo e começou a pensar, olha, isto é a filha de alguma mãe por aí, sabe, que talvez esteja preocupado, talvez esteja inquieto, pensando onde está minha filha. Será que ele está num lugar seguro? E de repente essa moça ali dançando, sabe, se jogando, você vai ver aqui, ele disse, olha, esta é uma menina de alguma mãe. Eu fiquei ali próximo à porta por alguns minutos observando e eu pensei, oh Deus, ela era uma menininha bonita, não é uma pena, era uma menininha muito bonita, não é uma pena, fazem de um homem um ídolo. Algum bom pregador ou algum bom trabalhador, talvez para ter um consolo, saem para ter um tempo à noite, indo a uma pequena mansão, essas festinhas, vamos na minha casa, vamos ter ali um churrasco ali, uma festa que é mais popular aqui no Brasil, né? Lá não, como é retratado em tantos lugares, há uma pequena mansão, uma casa ali, então vira aquilo uma festa que envolve muitas pessoas, é muito comum isso lá na América, principalmente naqueles tempos. Então ele diz, as pessoas fazem isso, um bom pregador, um bom ídolo ou algum bom trabalhador, saem para ter um tempo à noite, indo a uma pequena mansão, quando tem seus pequeninos que poderiam pegá-los juntos e juntos brincarem livremente e terem uma vida correta. Podia estar em casa, às vezes, com filhos, sabe, amando eles, cuidando deles, mas não, deixam ali na casa de um, de outro, para ter este, entre aspas, bom divertimento. Está matando, está tirando a moral das pessoas, está tirando a decência das pessoas. Mas a sociedade está cega para isso. Então ele disse, olha, talvez a mãe da pequena poderia ter sido uma cristã, preocupada talvez com a filha, e ela começou a correr por todos os lados, tocando em cada homem, e ela correu até onde eu estava e disse, você quer dançar? Talvez não o conhecia, talvez pensou que ele fosse mais um daqueles outros que estavam ali, sabe, observando ela, cobiçando ela. Você quer dançar? Disse para o irmão Brando. O irmão Brando disse, sim senhora, certamente que sim, quer dançar. Olha que estranho, né? Se parar aqui você pode dizer, mas que estranho. Mas ele continuou e disse, e ela disse, venha, e começou a dar uns passos de dança no piso, e eu disse, espere um momento. Segurei a mão dela, e ela era muito pequena para escapar de mim. Segurei na mão dela e disse, há uma coisa da qual sempre faço como uma prática. Eu disse, sempre antes que eu faça qualquer coisa, eu sempre oro. Eita, gente, talvez essa moça nunca na vida dela imaginou que ouviria aquilo, sabe, num momento daquele, num clima daquele, de festas, de danças, pegar na mão de um senhor, de um rapaz, e de repente ele dizer, não, peraí, eu sempre oro. Eu vou orar agora, olha isso. Sempre antes que eu faça qualquer coisa, eu sempre oro. É uma lição para mim e para você, não é? Ele disse, você oraria comigo? Incline-se. Talvez segurou a mão dela, fez ela ajoelhar ali. Você sabe que o americano tem um fundamento evangélico. Não é como aqui no Brasil, nós tivemos uma fundação voltada para o catolicismo, né? Pelos padres Anchieta e tudo que você conhece. Lá, a origem deles é evangélica, tanto que isso também está retratado na cultura americana, sobre pastores, reverendos. Então todos sabem um pouco sobre isso, a nação inteira conhece um pouco sobre isso. Então ele colocou ela para orar, segurei a mão dela, ele disse, e ela não podia evadir-se, sair correndo ou soltar da mão dele. Acabamos com aquilo
com aquela coisa dentro de poucos minutos. Começou a orar, a atmosfera de dança, de festa começou a ser quebrada, sabe, de cobiça, de coisas erradas começaram a ser quebradas e uma nova atmosfera então entra em cena. E ele diz, verdade, aquela velha banda de jazz estava tocando. De jazz é um ritmo musical, né? Mistura ali tudo, uma troca de tonalidades e tudo mais. Ele diz, aquela banda de jazz que estava tocando ali parou. E então apanharam seus instrumentos e saíram. A própria banda, talvez, sabe, é um choque de realidade para eles. Eles conhecendo o que era o Evangelho, talvez pessoas ali desviadas naquela banda que quando viu aquela oração disse, este não é o meu lugar. Sabe, essa não é a minha posição. Talvez você tenha se afastado de alguma igreja e situações assim também te incomodam. Você chega a lugar onde pessoas estão zombando do Evangelho, mesmo que você não esteja mais dentro de uma igreja, aquilo te incomoda. Você conhece o que é certo, talvez não tenha forças para entrar numa igreja de novo, talvez não tenha força para dizer, Deus, eu tomarei o teu caminho novamente, mas você sabe o que é certo. Você conhece a verdade. Não deixe isto ficar assim, não. Acerte sua vida. Volte para Deus. Não fique brincando neste mundo. Não fique nesses divertimentos, entre aspas, limpos do mundo. Sabe? Mas todo jovem faz, eu vou fazer. Não entre nisto. Entre em Jesus Cristo. Fique com o que Ele está ensinando, com o que o Mestre dos Mestres está ensinando. Ele disse, olha, eles pararam, pegaram seus instrumentos e saíram. E eu disse para o seu patrão, Senhor Hanson, podes me despedir se quiseres. E ele disse, não, Billy, você fez a coisa certa. Eu precisava disso, de um homem que tomasse a posição, Billy. Você fez a coisa certa. Isso precisava parar mesmo, não estava certo mesmo. Sabe, as pessoas se empolgam, começam a criticar, a falar demais. Se você não manter a sua posição, se você não colocar as coisas em ordem, se você não defender o Evangelho na hora certa, trazer as pessoas a um despertar, irmão, isto cabe a nós, manter a nossa posição. Amém? Manter a nossa posição não é gritando, não é batendo Bíblia na cabeça dos outros, não é dizendo que ninguém vai para o inferno e fazendo aquele alvoroço, afastando as pessoas em vez de trazê-las a Cristo. Mas veja isso, um simples gesto, uma simples ação, uma simples oração e aquela situação foi convertida de uma noite de perdição para uma noite de arrependimento e talvez também, consequentemente, de salvação. Oh, Senhor Hanson, pode me despedir se quiseres. Ele disse, não, Billy, você fez a coisa certa. É isso, aquilo não é vida. Esse divertimento do mundo não é vida. Oh, rápido de vida. Que esta vida caia sobre mim. Que eu e você possamos entender, compreender que o que precisamos vem de Jesus Cristo. Querido Deus, muito obrigado por essa meditação aqui nesta quinta-feira. Abençoe, Senhor, o restante dos nossos dias, dando saúde aos nossos ouvintes, dando saúde, Senhor, a todos que nos acompanham por áudios, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, seja qual for o meio, Senhor, que bênçãos celestiais venham sobre eles. Em nome de Jesus Cristo te pedimos isto. Amém, Senhor. Amém.